Seja bem-vindo à 112ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de x menos a tangente de x sobre x mais a tangente de x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. Se eu substituo na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, eu vou ter o quê? 0 menos a tangente de 0 sobre 0 mais a tangente de 0. 0 menos tangente de 0, menos tangente de 0. 0 mais a tangente de 0, tangente de 0. Agora, o que é a tangente? Bom, lembre-se, tangente é o seno de um arco sobre o cosseno de um arco. Então, a tangente de 0 vai ser igual ao quê? A seno de 0 sobre o cosseno de 0. Logo, eu terei menos seno de 0 sobre cosseno de 0 sobre seno de 0 sobre cosseno de 0. Agora, qual é o valor do seno e do cosseno de 0? Bom, lembre-se do ciclo trigonométrico e lembre-se desse conceito. O valor do seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E o valor do cosseno de um arco é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Logo, se eu quero saber qual é o valor do seno e do cosseno de 0, basta eu vir nesse ponto aqui onde está o arco de 0 graus e me perguntar qual é o valor de y e de x neste ponto. O valor de y vai ser o valor do seno, o valor de x o do cosseno. Y aqui vale 0, x vale 1. Logo, eu tenho que seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, terei menos 0 sobre 1 sobre 0 sobre 1. 0 sobre 1, 0, porque 0 dividido por 1, 0. 0 vezes menos 1, que representa esse sinal negativo, né? Esse sinal negativo representa menos 1 multiplicando o valor desse quociente, vai ficar o quê? Menos 1 vezes 0, 0. Então, terei o quê? 0 dividido por 1, 0. 0 sobre 0, isso é uma indeterminação. Então, para resolver o exercício, vou ter que sair da indeterminação. E para sair da indeterminação, o primeiro passo vai ser reescrever esse limite na forma de um produto. E vai ser esse produto aqui, ó. Limite de 1 vezes x menos tangente de x sobre 1 vezes x mais a tangente de x, com x tendendo a 0. Depois eu vou substituir o 1 por um quociente, ou seja, por uma divisão que é igual a 1. No caso aqui, x sobre x. Então terei limite de x sobre x vezes x menos tangente de x sobre x vezes x mais a tangente de x, quando x tende a 0. Próxima etapa, vou aplicar a distributiva. Então terei limite de x vezes x menos tangente de x sobre x vezes x mais tangente de x sobre x, quando x tende a 0. Agora eu tenho x multiplicando no numerador, eu tenho x multiplicando no denominador. Posso dividir um pelo outro. X dividido por x, 1. 1 vezes x menos tangente de x sobre x dá x menos tangente de x sobre x. Logo eu terei limite de x menos x sobre tangente de x sobre x mais 2 tangente de x sobre x, quando x tende a 0. Cheguei aqui, novamente, vou reescrever o limite, só que dessa vez separando os componentes. Observe. Aqui eu tenho uma diferença entre frações e aqui eu tenho uma soma. Então o que isso quer dizer? X menos tangente de x sobre x vai ser igual ao quê? A x sobre x menos tangente de x sobre x. E x mais tangente de x sobre x vai ser igual ao quê? A x sobre x mais tangente de x sobre x. Por quê? Simples. Lembre-se, quando nós temos uma subtração ou uma adição com fração, o que se faz? Quando as frações possuem o mesmo valor de denominador, a gente preserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Novamente, preserva-se o denominador e soma-se ou subtrai os numeradores. É isso que se faz quando se tem uma soma ou uma subtração com frações que possuem os denominadores iguais. No caso aqui, ó, os denominadores são dessas duas frações aqui é o quê? É x. Das duas aqui de baixo também, ó, é x. Então, eu estou simplesmente, ó, saindo dessa configuração e retornando para uma configuração mais primitiva. Agora observe. X sobre x é 1. Então, terei limite de 1 menos tangente de x sobre 1 mais tangente de x sobre x, quando x tende a 0. A próxima etapa é lembrar dessa propriedade operatória de limite, que diz o seguinte, que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de 0. Portanto, eu terei o quê? Limite de 1 menos tangente de x sobre 1 mais tangente de x sobre x, quando x tende a 0, vai ser igual a limite de 1 menos tangente de x sobre x, quando x tende a 0, sobre limite de 1 mais tangente de x sobre x, quando x tende a 0.
Próxima etapa vai ser aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. E onde eu tenho isso? Eu tenho aqui, ó, no numerador dessa fração. No limite aqui, ó, que está no numerador, eu tenho aqui uma diferença. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Limite de 1 quando x tende a 0, menos limite tangente de x sobre x quando x tende a 0. Depois, vou aplicar essa outra propriedade, que é a propriedade da soma, que diz o seguinte: o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Onde eu tenho essa soma? Simples. Eu tenho aqui, ó, no denominador dessa fração que possui esses limites. Aqui eu tenho o quê? A soma. E eu tenho o quê? O limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Então, o limite de 1 mais tangente de x sobre x quando x tende a 0 vai ser igual ao quê? A limite de 1 quando x tende a 0 mais limite tangente de x sobre x quando x tende a 0. Prosseguindo, cheguei aqui. Vou lembrar dessa outra propriedade operatória de limites. Diz que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho isso? Eu tenho aqui, ó, limite de 1 quando x tende a 0. 1 aqui é uma constante. E se o limite de uma constante é a própria constante, então eu tenho que o limite de 1 quando x tende a 0 é 1. Então, terei 1 menos limite da tangente de x sobre x quando x tende a 0, sobre 1 mais limite da tangente de x sobre x quando x tende a 0. Agora, por que o limite de uma constante é a própria constante? Simples. Porque quando nós temos uma função constante, o valor da constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor que a variável x esteja atendendo. Então, independente do valor para o qual a variável x esteja atendendo, o único correspondente em y que irá existir vai ser o quê? Vai ser o valor da própria constante. Agora, prosseguindo, cheguei aqui, vou resolver esse limite, ó, tangente de x sobre x quando x tende a 0. Aqui eu tenho ele subtraindo, aqui eu tenho ele somando. Então, qual vai ser o próximo passo? Simples, ó. Vou lembrar que tangente de x é igual ao quê? A seno de x sobre cosseno de x. Então, terei 1 menos limite de seno de x sobre cosseno de x sobre x quando x tende a 0, sobre 1 mais limite de seno de x sobre cosseno de x sobre x quando x tende a 0. Depois, eu vou reescrever esse x na forma de uma fração, que vai ser o quê? X sobre 1. Então, eu terei aqui, ó, x sobre 1, x sobre 1. Após isso, eu iria aplicar a propriedade de divisão com fração, que diz o quê? Quando eu tenho uma fração sendo dividida por outra fração, ou quando eu tenho um valor sendo dividido por uma fração, o que ocorre com a fração que está dividindo esse valor? Simples, ela vai passar para cima invertido e multiplicando, ou seja, o numerador da fração vai virar denominador, o denominador vai virar numerador, e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Portanto, eu terei isso aqui, ó, 1 menos o limite de seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre x, quando x tende a 0, sobre 1 mais limite de seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre x, quando x tende a 0. Cheguei aqui, vou reescrever esse produto, reorganizando os termos. Então, vou ter o quê? 1 menos o limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, sobre 1 mais limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, quando x tende a 0. O próximo passo vai ser aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Logo, eu tenho o quê? Limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, quando x tende a 0, vai ser igual a limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, vezes limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a 0. Então, vou ter essa configuração, ó, tanto no numerador quanto no denominador aqui, ó, dessa fração composta por esses limites e essas constantes. Então, ficar com 1 menos, abro parênteses, limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, vezes limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a 0, fecho parênteses, sobre 1 mais, abre parênteses, limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, vezes limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a 0, fecho parênteses. Prosseguindo, cheguei nessa etapa, saí da indeterminação. Então, vou fazer o quê? Vou aplicar o limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. Logo, eu tenho o quê? Eu não tenho aqui limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, nesse aqui e aqui também. Então, isso aqui vale 1. Então, vou ter o quê? 1 e 1. Ah, 1 vezes 1 sobre o cosseno de 0. Por quê? Esse limite aqui, ó, não é indeterminado. Por quê? Porque a função cosseno ela é contínua no valor ao qual esse limite está atendendo. E o cosseno de 0 não é 0. Então, essa fração aqui, ó, vai atender à condição de existência. Por quê? Lembre-se, o cosseno de 0 é o quê? É 1. Então, tenho o quê? Uma fração que é igual a 1 sobre 1. 1 sobre 1, 1 sobre 1. Logo, eu tenho o quê? 1 menos 1 vezes 1 sobre 1 sobre 1 mais
1 vezes 1 sobre 1. 1 dividido por 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. 1 mais 1 vezes 1 dá o quê? 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. 0 dividido por 2, 0. Então esse aqui é o resultado final desse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.